Rio Oara, e eu, presidente regulador, Luiz Alberto Nespo. Informo que, no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar nº 429/2011, declaro aberta a 70ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da AGER, número 001/2012, as sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a realização da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, do dia 10 de junho de 2020, página 26, atendendo, assim, o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta o processo de número 570927 de 2019 e 440574/2018, União Transporte e Turismo Limitada. Assunto: reajuste de tarifa no transporte urbano. O relator do presente é o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Só um minutinho para o doutor José pautar. Tem que avisar que ele ficou com o microfone fechado. Doutor José, não estamos lhe ouvindo, desculpe a interrupção. Vamos ver se retomamos, por alguma razão, não estamos lhe ouvindo. Ainda não. Ainda não. Com calma, veja. Isso, parece que deu uma mexida. Ainda não. Dá uma mexidinha no teu fone de ouvido, no encaixe, tira e coloca de novo, só para ver se... Alô? Agora, perfeitamente. Alô? Alô, bom dia. Estamos ouvindo perfeitamente. Vou sair do circuito. Está me ouvindo ou não? Estamos ouvindo muito bem. Alô? Estão me ouvindo? Teste, 1, 2, 3. Sim, Zé, estou escutando. Estão me ouvindo? Escutando bem. Então tá bom. Eu acredito que o problema foi resolvido, né? Vamos lá. Novamente, bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando o nosso presidente Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar aos nossos diretores, Paulo Henrique Guimarães, diretor de Transporte e Rodovias, Wilber Nori O'Hara, diretor de Energia, cumprimentar todos os nossos servidores que estão conosco, doutora Luara Henry, que é a nossa advogada-geral reguladora, cumprimentar os representantes da empresa que participam dessa sessão, o senhor Cícero Nepomuceno, o senhor Ricardo Caixeta, cumprimentar a representação de Defesa dos Consumidores, secretária adjunta de Estado, doutor Edmundo Tax, cumprimentar as representações do Ministério Público, da Controladoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Trata-se do processo 44.574/2018, que tem
como interessada, a União Transporte Turismo Limitada, do assunto requer atualização tarifária. O relator sou eu, diretor regulador da auditoria, José Rodrigues Rocha. O relatório está na tela para que vocês possam acompanhar. Trata-se de requerimento de atualização tarifária proposto pela empresa concessionária União Transporte Turismo Limitada, protocolado em 28 de 8 de 2018, sob o número acima identificado, sendo autuado e paginado as folhas 02 e 04. As folhas 06, a chefia de gabinete, à época, sob ordem do presidente regulador, encaminhou os autos à Advocacia Geral Reguladora, que se manifestou sob parecer número 126 de 2018, AGR, em 30 de 8 de 2018, folha 07 e 08. Após a manifestação da Advocacia Geral Reguladora, o processo foi colocado em pauta no reunião deliberativo de 30 de agosto de 2018, que decidiu por não suspender a sessão regulatória marcada para julgamento do processo que tinha como objetivo a análise da necessidade de revisão tarifária extraordinária aos protocolos 27 e 2575/2018, encaminhado ao protocolo para abertura e registro de autos específicos. O processo voltou à pauta na 443ª reunião de diretoria executiva para o sorteio de relator, sendo sorteada a então diretora reguladora de energia, as folhas 14. Encaminhada a análise da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, já se recomendou a aprovação do manual tarifário processado nos autos do protocolo 588325/2017 para posterior cálculo do presente pedido de ajuste às folhas 18. Todavia, a relatora desse processo ressaltou que o referido manual ainda deveria passar por consulta pública, determinou a continuidade do processamento destes autos, com retorno à Controladoria Reguladora de Estudos Econômicos para o cálculo da tarifa folhas 21 e 22. Em atendimento à solicitação da diretora reguladora, a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos manifestou as folhas 23 e 33, conjuntados documentos de folhas 34 a 119. As folhas 121, 134, 135, 137 a 197 correspondem a documentos juntados pela empresa concessionária. Após a realização dos cálculos, a Coordenadora Reguladora da CRE encaminhou os autos à diretoria. A diretora reguladora, por sua vez, encaminhou a Advocacia Geral Reguladora para manifestação. O referido setor jurídico manifestou por parecer 041/2019, a AGR, juntado às folhas 200 e 201, recomendando nova análise da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, visto que a empresa concessionária juntou documentos após a análise daquela coordenadoria. As folhas 202 e 211, houve pedido de cópia dos autos pela empresa ou interessado com a respectiva entrega após o recolhimento das custas correspondentes. A Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos manifestou as folhas 213 que os referidos documentos, apesar de juntados aos autos na mesma data da análise técnica e econômica, foram atualizados na elaboração dos cálculos. As folhas 214 e 216, a concessionária requerente juntou manifestação, requerendo, ao final, a reanálise do cálculo efetuado, juntando um novo pedido de documento às folhas 219 e 250. Novamente encaminhado à Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, foi respondido com parecer técnico 017 de 2019 CRE, juntado com documentos folhas 253 e 281, sendo completado pela mesma Coordenadoria, com o parecer técnico 018 de 2019, as folhas 233 e 289. As folhas 291 e 292, a empresa ou interessada juntou um novo período de cópia integral dos autos, sendo retificado o pedido de folhas 294 e 295, no sentido de cópia parcial a partir da página 200, que foi devidamente entregue ao representante da empresa após o recolhimento das custas referentes à extração das cópias, folhas 294 e 301. As folhas 302 e 307, a competente advogada geral reguladora à época, por meio da comunicação interna de 2019, documentos, informou a diretoria executiva colegiada de forma individualizada a cada um de seus membros a decisão judicial proferida no âmbito da ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória, auto 100-2467, traço 82 de 2019, 811-0002, em trâmite pela terceira vara especializada em Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, concessão de liminar judicial que determinou de forma aqui resumida a suspensão do processo administrativo da AGER 44.174 de 2018, devendo a AGER abster-se de agendar a sessão regulatória até a nova deliberação. Encaminhados os autos para a presidência reguladora, pedido folhas 314, juntado ao ofício 1474 de 2019 da PGE, subjudicial, documentos 315 a 335, oriundos da PGE, solicitando informações e documentos pertinentes ao caso para a defesa do Estado do Mato Grosso, autos acima já identificado, sendo a solicitação atendida às folhas 337.
Os autos ficaram na Advocacia Geral Reguladora até que houvesse a suspensão da liminar exarada, todavia, em 4 de dezembro de 2019, pelo despacho 178 de 2019 da ER, folhas 343 e 355, a Advocacia Geral Reguladora encaminhou os autos à relatora, informando a sentença judicial favorável para a empresa, o que, segundo seu entendimento, obriga a GER a realizar os cálculos tarifários nos moldes apresentados pela empresa, em todo o documento das folhas 346 a 406. As folhas 407, então, o relator desses autos encaminhou para a presidência desta agência para que fosse deliberado sobre a conexão desses autos com o processo de autos 57 1927 de 2019, encaminhados a ela em razão da decisão da diretoria executiva colegiada proferida na 14ª reunião extraordinária de 2 de dezembro de 2019. A diretoria executiva colegiada determinou o pensamento daqueles autos a este e o encaminhamento ao relator, por sua vez remeteu todos os autos à Advocacia Geral Reguladora para análise. A manifestação da GR veio com o parecer 133 de 2019, com a juntada de cópias por 408 e 410 desses autos. Por ter sido sorteado como relator do processo 59.98.42 de 2017, com apenso protocolo 58.83.25 de 2017, que trata da elaboração do manual de cálculo tarifário de ônibus urbano e semi-urbano, e por entender que o referido processo guarda conexão com os presentes autos e com os autos 57.19.27 de 2019, o relator levou a apreciação do colegiado desta agência a discussão sobre a existência de prevenção, uma vez que o processo que trata do manual tarifário é anterior aos outros acima citados. Em deliberação por este colegiado, na 456ª reunião da diretoria executiva, foi reconhecida a conexão dos processos, por consequência, a prevenção do relator do processo mais antigo. Nesta tela, foram os autos 44, 15, 74, 2018, 57, 19, 27, 2019, ambos tratando de pedido de reajuste tarifário da concessionária de Transporte e Turismo Limitado, delegatário do Sistema Intermunicipal de Característica Urbana, operado entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande, encaminhados a este relator para a relatoria. Em continuidade deste relatório, agora tem o meu processo dos autos número 57, 19, 27, 2019, que foi protocolizado nessa agência em 19 de novembro de 2019, e trata-se dentro de reajuste tarifário com entrada de documentos até as folhas 196. Foram encaminhados ofícios da Secretaria Estadual de Proteção do Consumidor, o PROCON, Secretaria Municipal de Várzea Grande, o promotor titular da 6ª Promotoria de Justiça Civil, o Promotor de Cidadania de Cuiabá, tudo registrado nas folhas 198 e 200. Após a decisão da diretoria colegiada de apensamento destes autos ao pedido de reajuste tarifário assim identificado e a prevenção deste relator em razão do processo referente à formulação de manual de cálculo de tarifa, esses autos foram encaminhados à Comissão de Trabalho instituída pela Portaria 50 de 2019 da AGE Mato Grosso para elaboração do cálculo tarifário com o pedido de reajuste de tarifa do serviço em questão. Em feita a comissão, juntou análise de cálculo e documentos por 215 a 427 e encaminhou os autos a este diretor relator em 27 de fevereiro de 2020, folhas 428. Por fim, foram solicitados cópias dos autos pela empresa interessada, sendo tudo providenciado com recolhimento de recursos e entrega das respectivas cópias conforme folhas 429 e 434. É o necessário relatar. Após a leitura deste relatório, gostaria de dar a palavra para que se manifestasse o representante da empresa, senhor Cícero Nepomuceno. Senhor Cícero, pode abrir seu microfone e ficar à vontade para falar, manifestar a opinião da empresa. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Estamos lhe ouvindo muito bem. Estamos lhe ouvindo muito bem. Tá, ok. Eu vou passar a palavra para o senhor Ricardo Cacheta. Sem problema. Senhor Ricardo, fique à vontade de se manifestar. Só abrir o microfone. Só tem que abrir o microfone, senhor Ricardo. Só passar o cursor em cima da tela e isto. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. Acompanhar o voto do relator e ver a definição que foi dada ao processo em andamento. Não temos nenhuma manifestação a fazer por enquanto. Perfeito. Lembrando que é o único momento durante o processo que a empresa pode se manifestar, registrar, né? Se quiser deixar algo registrado, por enquanto entendemos que não requer, né? E não fará registro, que está em concordância. É isso?
Perfeito. Tá joia, tá joia. Então, senhor Ricardo, e peço permissão, e vamos seguindo o nosso rito. Gostaria de passar a palavra para que o relator do processo, o senhor regulador, o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, para a leitura do seu voto. Doutor José tem que abrir o microfone. Abriu e fechou seu microfone. Agora abriu. Uhum. Fechou novamente o microfone, doutor José. Oi. Estamos ouvindo bem. Pode manifestar o seu voto. Ok, obrigado. É que eu tive um problema técnico, porque eu não estava sem áudio. Sem problema. Ok. Processo 44.74/2018, apreço 57.19.27/2019, União Transporte Turismo Limitado. Assunto: atualização tarifária. Relator, diretor de ouvidoria, José Rodrigues Rocha. Voto. Trata-se de requerimento de atualização tarifária proposto pela empresa concessionária União Transporte Turismo Limitado, protocolo protocolizado em 28 de agosto de 2018, sob numeração identificado, sendo autuado e paginado as folhas 0204. O requerimento foi dirigido à AGER, o cálculo, o julgamento e a autorização de reajuste da tarifa do Serviço Público Delegado do Estado de Mato Grosso, a iniciativa privada, enquanto se dentro das competências atribuídas a esta agência reguladora, diz que no artigo 3º da Lei Complementar 429/2011 estabelece que compete à AGER regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei o serviço público de suas respectivas tarifas prestadas diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestadas indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, fazendo os seguintes termos. Artigo 3º. Compete à AGER regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei o serviço público de suas respectivas tarifas prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada. Saneamento. 2. Rodovias. 3. Portos de hidrovias. 4. Transporte coletivo intermunicipal de passageiros, seus terminais rodoviários. 5. Distribuição de gás canalizado. 6. Energia elétrica. 7. Telecomunicações. Em complemento à lei complementar que dispõe sobre a organização e estrutura e competência da AGER, a lei complementar 432, de 8 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso, STPRI, e sobre os terminais rodoviários, serviços de interesse público, tratamento e da outras providências, estabelece seu artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, reafirma as competências da AGER para a fixação da tarifa do serviço em questão nestes autos. Vejamos. Artigo 9º. Incumbe ao poder concedente à AGER observar disposto na Lei Complementar 66, 22 de dezembro de 1999, suas alterações. Parágrafo 2º. A AGER, inciso 2, proceder à fixação, revisão e reajuste das tarifas fiscalizadas seu cumprimento. Por fim, o próprio contrato de concessão em sua cláusula 34 determina que a concessionária só poderá cobrar os usuários a tarifa definida e fixada pela AGER. Se não, vejamos. Cláusula 34. A concessionária somente poderá cobrar dos usuários a tarifa de utilização efetiva fixada pela AGER através dos meios de pagamento definidos pelo órgão regulador e observado o posto na legislação vigente. Assim, fica plenamente estabelecida a competência da AGER para calcular, aprovar e autorizar o reajuste tarifário da concessão em tela. Posto isso, é importante lembrar que a tarifa é a contraprestação recebida pela empresa concessionária ao prestar o serviço público em nome do Estado em cumprimento ao contrato assinado com o Poder Público. É o que dispõe o contrato de concessão firmado entre a concessionária ou a interessada e o Estado de Mato Grosso, nos termos da cláusula 40 em verbos. Cláusula 40. O valor da remuneração dos serviços da concessionária por serviços efetivamente prestados, conforme o critério estabelecido no edital de licitação, será pago mediante a cobrança da tarifa.
Nesse sentido, o valor da tarifa poderá ser revisto a partir da assinatura do contrato para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, é o estabelecido pela cláusula 41 do contrato de concessão. Cláusula 41. A AGER poderá alterar no curso do contrato a tarifa buscando manter o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviço. O estabelecimento de regras visando a preservação da tarifa e sua manutenção atualizada se faz necessária, visto que, conforme já mencionado, a tarifa é a principal fonte de receita da concessionária. Explicando a matéria, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que, pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o poder público adotam no próprio contrato pressuposto rebus sic stantibus quanto aos valores então demarcados, posto que estipulam a revisão dos preços em função das alterações subsequentes. É dizer, pretendem acautelar os riscos derivados das altas que, nos termos atuais, assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste o propósito de garantir com previdência e equação econômico-financeira na medida em que se renega a imutabilidade de um valor fixo e se acolhe como um dado interno à própria agência a atualização do preço. Parece claro a todos os luzes que, nesses casos, a intenção trazida no ajuste é a de buscar a equivalência real entre as prestações e o preço. Ainda, segundo o jurista, o reajuste perfaz um ajuste automático do valor dos pagamentos à variação do preço dos insumos. Este ajuste se faz de acordo com a fórmula ou sistema pré-estabelecido, atrelados a índices do custo dos insumos publicados com base em dados oficiais ou por instituição de alta credibilidade, como da Fundação Getúlio Vargas. Trata-se, como se vê, de mecanismo pelo qual se busca manter incólume, intacta, a igualdade que as partes convencionam ao trabalho e contrato. Observa-se também que o reajuste é a cláusula necessária dos contratos administrativos, cujo objetivo é preservar o valor do contrato em razão da inflação. É o que estabelece os artigos 40, inciso 11, o artigo 55, inciso 3º da Lei Geral de Licitações, Lei 8666, de 21 de julho de 93, artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta lei o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará obrigatoriamente o seguinte: 11. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento, a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo contrato que estabeleça: 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a base e periodicidade do reajustamento do preço, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. O reajuste garante que as alterações econômicas durante a vigência do contrato sejam compensadas com a aplicação de um índice, evitando a ocorrência de desequilíbrio do contrato anteriormente assinado. Aliás, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é tão importante que encontra inclusive amparo na própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso 21, estabelece que: artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte: 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente retirar as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia de cumprimento da obrigação. Não há qualquer dúvida de que o reajustamento do contrato não é mera faculdade do administrador, e sua eficácia não fica submetida à previsão contratual pedido do particular contratado, vez que está incerto dentre as obrigações da administração pública ao contratar o poder-dever de manter as condições efetivas da proposta vencedora no certame licitatório respectivo. A Lei Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre as medidas complementares do Plano Real, expressa o seguinte: artigo 2º. É admitida a estipulação de correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 1 ano. Parágrafo 1º, anula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Artigo 3º.
Contratos em que seja parte, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e do município serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições dessa lei e no que com ela não conflitarem a Lei 8666, de 21 de julho de 1993, parágrafo 1º, a periodicidade anual dos contratos que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que é se referido. Assim, é inequívoco o objetivo da cláusula de reajuste, a saber, a absorção pelo contrato, a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados no contrato, refletidos no índice que espera-se venha a impedir o rompimento do equilíbrio, condição, equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não estando sua aplicabilidade submetida a nenhuma condição, exceto a periodicidade anual, ou seja, é suficiente o alcance do período de 1 ano da data da proposta para sua direta e automática aplicação. Observe-se ainda que a Lei 9.069, 29 de junho de 1995, que dispõe sobre o Plano Real, estabelece o artigo 28 seguinte. Artigo 28. Nos contratos celebrados ou convertidos em real, com cláusula de correção monetária por índice de preço ou por índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual. Parágrafo 1º. É nulo de pleno direito e não surtirá nenhum efeito cláusula de correção monetária cuja periodicidade seja inferior a 1 ano. Parágrafo 3º. A periodicidade que trata o caput deste artigo será contada a partir, inciso 3, da contratação, no caso de obrigações contraídas após 1º de julho de 1994. Nesse sentido, o contrato de concessão 001/2016 a SJU determinou o reajuste anual conforme a cláusula 42 abaixo descrita. Cláusula 42. Os valores tarifários poderão ser revistos a partir da assinatura do contrato quando, da ocorrência de motivo justificado e fundamentado, vedado efeito retroativo em qualquer hipótese. A revisão dos valores da remuneração da futura concessionária será objeto de análise técnica sempre se apurar o cumprimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em conformidade com a planilha de cálculo tarifário do sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do aglomerado urbano, compreendido entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, expedido em instrumento normativo, não podendo ser implementado em intervalos inferiores a 12 meses. Conforme se depreende dos autos, o último reajuste tarifário concedido ao concessionário União do Transporte vigorou a partir de 7 de maio de 2017, aprovado na 50ª sessão regulatória, estabelecendo tarifa de R$ 4,00, que em 4 de setembro de 2018, na 59ª sessão regulatória, foi reduzido para R$ 3,75, decorrente de revisão extraordinária. Logo, mais de 1 ano e meio, a tarifa encontra-se sem a verificação por meio de cálculo da necessidade de reajuste, o que atende ao requisito de equilíbrio legal, ao estabelecido legal e contratualmente. Quanto ao reajuste de valor da tarifa, requerido pela empresa concessionária, registra-se que em seu pedido formulado nos autos protocolos 57, 19, 27 de 2019, protocolizado nesta agência em 19 de novembro de 2019, a empresa solicitou a fixação do valor da tarifa de R$ 4,25, conforme petitório juntado aos autos citados, folha 02, 196. Por outro lado, a equipe técnica dessa agência, em cálculo formulado juntado às folhas 215 a 427, considerou os valores referentes do exercício de 2018 e 2019, manifestando-se da seguinte forma. Conforme detalhadamente exposto acima, os valores foram aplicados junto à tabela de cálculo tarifário, produzidos nos moldes do Manual Tarifário do GEIPOT, anexo 1, obteve um reajuste tarifário de 8,74% sobre o valor da tarifa vigente, R$ 3,75, de maio de 2017, apontando para uma tarifa de 4,08 centavos. Considerando o resultado de cálculo que apontou para a fração de 0,8 centavos de reais, a resolução da GER 04/2007, publicada em 26 de 9 de 2007, estabelece a metodologia a ser utilizada para aplicar o arredondamento das tarifas visando facilitar o manuseio de troco, resolução 04/2007, dispõe sobre o arredondamento de tarifas do sistema de transporte intermunicipal de passageiros. Diretoria Executiva da Agência Estadual de Regulação do Serviço Público Delegado do Estado de Mato Grosso, em regime colegiado de suas atribuições que lhe confere artigo 8º, inciso 2º, letra C, do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 1403/2000, Lei Complementar 66/99, considerando disposto nos incisos 17 do artigo 10 da Lei Complementar 240/2005, resolve. Artigo 1º, aprovar a metodologia de arredondamento das tarifas do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, TECRIP. Parágrafo 1º.
Para facilitar o manuseio de trocas, tarifas calculadas para o transporte municipal de passageiros, obtidas com precisão em milionésimo de real, serão expressas em reais e dezenas de centavos, arredondando-se seu valor unidirecional, da seguinte forma: A, valores entre 0,1 a 0,4 centavos serão arredondados para baixo. B, valores iguais a 0,5 permanecem inalterados. C, valores entre 0,6 e 0,9 serão arredondados para cima, excepcionando a norma acima, posterior decreto 1020, de 6 de março de 2012, que aprova o regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso. Dispõe no seu artigo 102 o seguinte: artigo 102, no caso e o cálculo de ajuste da tarifa resultar em valor fracionado deve ser adotado no regulamento estatístico em conformidade com as normas reguladoras pertinentes. Nos autos do processo 57.19.27/2019, atenso a este, a empresa delegatária faz requerimento de atualização do valor da tarifa, trazendo aos autos planilha tarifária elaborada considerando os valores e parâmetros que a requerente entende praticar os ajustes de remuneração alimentada a partir da acepção do manual tarifário que a requerente entende técnica e juridicamente correta, aplicável, ajuste de remuneração e corroborada por especialista nomeado pelo juiz, que preside os autos do processo judicial 100.2467/82/2019, 8.11.0002. Trago aqui a necessária reflexão de que, de acordo com as decisões judiciais colatadas no processo em epígrafe, iniciado de tutela provisória e sentença, desde 21 de março de 2019, data em que o doutor juiz prolatou a primeira decisão, e mesmo definiu que o valor a ser cobrado não era mais de R$ 3,75. Em sede de tutela provisória, o juiz assim se manifestou. De outro norte, o administrador não pode escolher fim público diferente daquele que a norma administrativa prevê. A AGE pretende empregar novos parâmetros de cálculo, cujo resultado é a redução tarifária, e na prática, os termos do parecer técnico número 09/2019, a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos concluiu pelo aumento de 4,01, propondo o reajuste para R$ 3,90. A tarifa atual é de R$ 3,75, resultante da redução aplicada na sessão regulatória de 31 de agosto de 2018, dos R$ 4,00 que haviam sido fixados em 5 de maio de 2017. Eventual alteração de critérios em completo abandono daqueles que há anos vinham sendo adotados nos processos de reajuste tarifário dependeria de procedimento com garantia de aplicação da segurança jurídica. Assim, recentemente positivado nos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655, de 2018, lembrando que as mudanças não poderiam se aplicar ao processo em trâmite em razão da impossibilidade de retroatividade de nova sistemática. Portanto, a probabilidade do direito ficou demonstrada e o perigo de lesão resulta da possibilidade concreta de aprovação de tarifa de R$ 3,90, resultante de critérios incoerentes e viciados sem amparo legal. Posto isso, com fundamento no artigo 300 do CPC, concedo liminarmente a tutela almejada para: A, determinar a suspensão do processo administrativo da AGER, número 44.574/2018, que a AGER se abstenha de agendar a sessão regulatória até nova deliberação do juízo. B, determinar a realização de prova técnica simplificada, artigos 464, parágrafos 2º e 3º do CPC, fixando prazo para 60 dias para a conclusão da perícia, mediante inquirição especialista para esclarecer os pontos comprometidos da causa através de manifestação técnica acerca da adequação e inadequação dos critérios adotados pela AGER na planilha que guiou o parecer técnico 09/2019, folhas 23 e 33 do processo administrativo, frente à sistemática de cálculo que possa ser considerada tecnicamente adequada e aplicável ao atual processo de ajuste tarifário, especificamente no que concerne a metodologia, coeficientes e valores aplicáveis na alimentação dos seguintes itens de cálculo: 1. Coeficiente de consumo de peças e acessórios. 2. Quilometragem percorrida. 3. Fatores de utilização de mão de obra, motorista, cobrador fiscal, despachante. C. Determinar após a conclusão da prova simplificada que a AGER providenciou o agendamento de sessão regulatória e que abstenha de realizar o cálculo tarifário de reajuste alvo do processo 44.574/2018, mediante a adoção de critérios diversos daqueles determinados através de prova técnica, devendo a conclusão do processo regulatório e fixação da nova tarifa ser realizado com prazo de 30 dias, se os réus para responderem à ação no prazo legal, sobrando pelos verdadeiros fatos alegados pela autora na inicial. Já em sede de sentença judicial, que consta dos autos das folhas 390 seguintes, assim ficou decidido. Terceira Vara Fazenda Pública de Várzea Grande, sentença do processo 124.6782, 2019, 811.0002, requerente União Transporte, requerido do Estado de Mato Grosso, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegado do Estado de Mato Grosso. Quanto ao mérito, se extrai dos autos que as partes possuem um contrato de prestação de serviços sob concessão resultante de processo licitatório e divergem sobre questões técnicas
e dirimidas permitem a extração da tarifa de transporte público justa para aplicação imediata, já que é vencido o lapso anual que obriga o reajustamento através da alimentação de planilha de custos. Olhe-se dos autos que a tarifa hoje vigente de R$ 3,75 resulta da redução da tarifa de R$ 4,00 vigente em 7 de maio de 2018, na sessão regulatória de 31 de 8 de 2018. Buscou-se o reajuste anual obstado em decorrência da divergência das partes em relação aos critérios de manuseio da planilha, cabendo, pois, considerar como lapso inicial de nova tarifa, cuja definição se busca no bojo da presente ação, o dia 7 de maio de 2018, a vigir até o próximo procedimento administrativo do reajuste anual, apto a ser deflagrado, porque transcorrido o ano contado daquele último reajustamento para o valor posteriormente reduzido de 4 para 3,75. Os valores e dados sobre os quais recaem as divergências passam sob o crivo do técnico nomeado pelo juízo, que produziu o parecer em sede de perícia técnica simplificada, concluindo pela aplicabilidade do entendimento da autora desta ação na apuração da tarifa e que se materializou através das planilhas que expõem dois possíveis preços, 4,08 sem ICMS sobre o óleo diesel e 4,32 com ICMS, ID 22,76,98,78 e 22,76,98,90. Em relação aos fatores adotados para a atualização da planilha de cálculo da tarifa de transporte coletivo, há consenso das partes no sentido de que o tradicional modelo J-POT ainda prevalece, não se aplicando para os atuais procedimentos a minuta de planilha ainda não oficializada no sistema de transporte coletivo intermunicipal, cabendo, pois, considerar duas possibilidades. Manutenção do método anterior sem aproximação dos fatores à realidade do sistema legitimamente considerado, e 2, modificação, passando-se a adotar critérios resultantes do abandono do método que adotava os critérios de medidas de fatores recomendados pelo J-POT. Com efeito, o último reajuste anual vigorou a partir de 7 de maio de 2017, com a tentativa de novo aumento na sessão regulatória de 31 de 8 de 2018, daí se considerar o dia 7 de maio de 2018 como data inicial de vigência da tarifa do 4,10, ora considerado necessária, acolhendo-se a conclusão do parecer técnico especialista, que fica homologado. Não obstante, entendendo que, vencido o período base em maio de 2019, cabe a fixação de novo preço através de procedimento administrativo de reajuste e não por decisão, convertendo-se em perdas e danos as diferenças relativas a todo o período em que a tarifa vigorou, com valor inferior a 4,10. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487.1 do Código de Processo Civil, julgo procedente a ação ajuizada pela União Transporte e Turismo em face da Agência Estadual de Regulação, a AGER, e o Estado do Mato Grosso, e declaro como valor aplicável à justa remuneração da concessionária no período anual vencido de 7 de maio de 2019, o valor de 4,10, e converto em perdas e danos o resultado deficitário equivalente à impossibilidade de retroatividade ou ultratividade da cobrança do referido valor, condenando-se os réus no dever de indenizar a autora pelo total equivalente das diferenças apuradas em razão do valor que deveria ter recebido arrecadado por usuário de transporte desde o dia 7 de maio de 2018, 4,10, e o valor efetivamente recebido arrecadado por cada usuário transportado desde o mesmo dia e até a data de início da vigência de nova tarifa, futuramente resultante do desfecho de procedimento administrativo de reajuste anual, nova fixação que ora é reconhecida como necessária desde 7 de maio de 2019. Devendo o valor total da indenização resultante da conversão em perdas e danos ser apurado em liquidação de sentença. Por outro lado, antecipa os efeitos da tutela para que a presente decisão produza resultados práticos e úteis do processo, determinando a REC que se abstenha de opor a presente decisão judicial como óbice, condição ou justificativa para não realização de novo procedimento de reajuste anual, ressalvada a possibilidade de análise jurisdicional de eventual descumprimento indireto dos termos da presente sentença, no bojo de novo procedimento de reajuste ou atos administrativos equivalentes. Posto isso, diante do cálculo e parecer técnico elaborados pela equipe técnica desta agência, que considerou os valores referentes aos exercícios de 2018 e 2019, e ainda considerando tudo que dos autos consta, voto pelo reajuste tarifário na ordem de 8,74, sobre o valor da tarifa vigente 3,75, de 4 de setembro de 2018, do sistema de transporte coletivo, intermunicipal de característica urbana, operado pela empresa União Transporte, entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, passando o valor da tarifa para 4,10, considerando o arredondamento normatizado pela Resolução 04/2007 da AGER. Cumpre esclarecer,
E, de acordo com as informações trazidas nos autos pela equipe técnica, citado parecer técnico, o último reajuste foi concedido em 2018, portanto, não há qualquer óbice para o presente reajuste passar a vigorar imediatamente, levando em consideração o período compreendido de 12 meses de cada reajuste, atendendo assim à periodicidade anual, tudo conforme a análise deste voto. Todavia, há de se ressaltar que a responsabilidade dessa agência não se limita a fazer cumprir o contrato de concessão, mas especialmente aos fins sociais de um contrato público. Nesse contexto, é obrigatório trazermos à discussão a aplicação do reajuste, qual faz jus à concessionária, frente ao momento da pandemia que estamos vivenciando. O decreto 424, de 25 de março de 2020, alterado pelo decreto 523, de 16 de junho de 2020, declara estado de calamidade pública no âmbito da administração pública do Estado, em razão do impacto socioeconômico e financeiro decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19. Artigo 1º, fica decretado estado de calamidade pública no âmbito da administração pública estadual em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19, inclusive para os fins prescritos no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único, a situação da calamidade que trata o caput vigorará pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada em caso de necessidade devidamente justificada. Os efeitos da devastação causada pelo vírus, denominado coronavírus, acabaram por exigir deste colegiado ainda mais responsabilidade e prudência na definição do início da vigência do reajuste aqui concedido, levando este diretor regulador, ou ora relator, a não recomendar a aplicação imediata do índice de reajuste no respectivo valor, uma vez que estamos a falar em um período de queda dos salários, explosão do desemprego, alto grau de informalidade da economia e total impossibilidade de prever os efeitos futuros. No Brasil, medidas de restrições foram aplicadas, começando por suspensão de aulas e gradativamente sendo ampliadas. Muitas empresas e o próprio governo, por exemplo, adotaram home office para evitar o contágio dos seus funcionários. Vários comércios e fábricas também foram obrigados a fechar as portas como medida de prevenção à pandemia. As repercussões sobre os impactos do coronavírus também têm pesado nas projeções de crescimento da economia brasileira. No último relatório Focus do Banco Central, divulgado no dia 8 de junho, os economistas consultados acreditam que o Produto Interno Bruto, PIB, terá uma retração de 6,48%. No Brasil, os choques de ofertas e demandas provocados pela disseminação da doença provavelmente irão frear a retomada da economia, frustrando a expectativa de que, após o tímido crescimento do Produto Interno Bruto do ano passado, a atividade econômica demonstre mais vigor em 2020. O diagnóstico é da Instituição Fiscal Independente, IFI, no relatório Acompanhamento Fiscal, RAP, número 38, divulgado em 16 de março de 2020. O documento, a IFE aponta, dependendo da extensão dos choques e das medidas de política econômica adotadas pelos países, pode haver aumento do desemprego. No caso brasileiro, isso seria muito preocupante, dada a existência de um contingente de desocupados relativamente elevado, em torno de 12 milhões de pessoas, sem levar em consideração a parcela da população que está subempregada e os desalentados, diz o relatório. A pandemia do novo coronavírus vai levar a atividade econômica do Brasil a encolher 8% em 2020, é o que prevê, de maneira mais grave ainda, o Banco Mundial, em novo relatório divulgado no dia 8 de junho de 2020. Uma queda dessa magnitude seria maior em 120 anos, período para o qual o Instituto Oficial de Estatística, o IBGE, tem dados sobre a evolução do produto interno bruto do país. O levantamento explica que a necessidade de isolamento social obrigou diversos países a impor medidas de fechamento temporário de escolas, parques e estabelecimentos comerciais, com reflexos sobre a produção, a venda e o emprego. Nesse contexto, em complementação ao voto para a fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal característica urbana, operado entre os municípios de Várzea Grande, voto ainda pela suspensão da aplicação imediata do reajuste, enquanto vigente estado de calamidade pública declarado no decreto 424, 25 de março de 2020, prorrogado pelo decreto 523, de 16 de junho de 2020. Por fim, lembro que, definida a data para início da vigência da nova tarifa calculada, essa deverá ser fixada como teto tarifário, ficando o critério da empresa a cobrança de tarifa com valores inferiores à tarifa teto, desde que não resulte em futuros pleitos compensatórios para possível recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Diante do exposto, voto pela fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, referente ao contrato de concessão número 001/2006, a SJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte Turismo Limitada, no valor de R$ 4,10,
considerando o arredondamento normatizado pela Resolução 04/2007 da AGE, que deveria ter sido aplicada conforme decisão judicial desde 7 de maio de 2018, e que o cálculo e parecer técnico elaborado pela equipe técnica dessa agência considerou os valores referentes aos exercícios 2018 e 2019. Estabeleça a vinculação da data para início da cobrança ao término do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto 424, de 25 de maio de 2020, prorrogado pelo Decreto 523, de 16 de junho de 2020. É como voto. Agradecendo ao relato do voto pelo diretor José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, gostaria de tomar o voto dos demais diretores reguladores em ordem alfabética. Gostaria de chamar, então, o doutor Paulo, diretor de transportes, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que manifeste o seu voto. Em primeiro lugar, bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar os membros da diretoria executiva colegiada da AGER, na pessoa do seu presidente, o diretor-presidente Luiz Alberto Nespolo. Cumprimentar o eminente relator, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor de energia e saneamento, Wilber Nori Ohara. Gostaria também de cumprimentar nossa advogada-geral reguladora, doutora Luara Henry, nossa chefe de gabinete, a Mariana, o nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante. Gostaria de cumprimentar todos os servidores da agência, em especial os pareceristas desse processo, a Janice Alves e o Marovino. Desde já agradecer pelo imenso esforço, dedicação, firmeza, e que resultou num brilhante trabalho técnico. Gostaria também de cumprimentar os membros do Ministério Público, os membros dos órgãos de controle, do CGE e TCE. Gostaria também de cumprimentar aqui os representantes, o representante da empresa, o Cícero Nepomuceno. Gostaria de cumprimentar também o representante da AMTU, o senhor Ricardo Cacheta. Bom, a agência, por vezes, ela, antes de proferir meu voto, também esqueci de cumprimentar aqui o doutor Edmundo Tax, do PROCON, que tem acompanhado todas as nossas sessões regulatórias. Então, a agência, por vezes, ela tem sofrido, até pela trajetória dela e a falta de estrutura, alguns ataques com relação à sua competência privativa, né, digamos assim, de elaboração dos estudos econômicos, todos os estudos técnicos, mas se vê com essa nossa nova diretoria que a gente está imbuído de fazer um trabalho com transparência para mudar esse cenário. Então aqui eu queria deixar meus agradecimentos aos pareceristas, como eu já coloquei anteriormente, a Janice, o Mariovino, que tem se esforçado muito para fazer um trabalho de qualidade dentro das limitações que a agência reguladora tem. Hoje, eu gosto de ressaltar isso, não é pegação no pé, não é nada. E, infelizmente, é a única agência do Brasil que não tem um setor de estudos econômicos, mas que, naturalmente, essa diretoria tem se esforçado para que volte essa estrutura para a agência de regulação, que ela tem dois pilares eminentemente, né? Um da área econômica e o outro, naturalmente, jurídico. Então, eu só gostaria de consignar isso. Gostaria também de enaltecer o brilhante trabalho do relator, o Dr. José Rodrigues também fez um voto muito consistente, apoiado naturalmente nos pareceres técnicos, e dessa forma eu voto na íntegra, ratificando todas as posições que estão exaradas no relatório e voto do eminente relator, do Dr. José Rodrigues. Bom dia.
agradecendo o voto do Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, representante da diretoria e servidor, né, diretoria de transportes. Passamos agora a palavra ao Dr. Wilber Noril Oara, diretor da DRES, Energia e Saneamento. Por gentileza, doutor Noril, manifeste seu voto. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, doutor Luiz Nespolo. Bom dia, diretor regulador ouvidor, doutor José Rodrigues. Diretor regulador de transportes e rodovias, doutor Paulo. Representantes dos órgãos de controle, representantes do Ministério Público, doutora Luara, os representantes da empresa União. Bom dia aos servidores da AGER, bem como todos aqueles que nos assistem nesta sessão. Primeiro, eu queria antecipar que eu estou sem máscara, mas eu estou aqui em casa. Estou no teletrabalho, tá? Então, trata-se do processo de número 44.1574 de 2018, onde a empresa União Transporte e Turismo Limitada requereu o reajuste tarifário. Da análise dos autos, eu verifico que o doutor José Rodrigues fundamentou muito bem o seu voto. E, diante disto, eu acompanho a sua decisão na íntegra, presidente. Ok. Obrigado pelo voto do doutor Noril. E aí, gostaria de anunciar o meu voto. Agradecer pela retórica e fundamentação feito brilhantemente pelo doutor José Rodrigues, e também pelo acompanhamento do voto do senhor Paulo Henrique Wilber. Eu me sinto muito à vontade de acompanhar o redator. Está bastante fundamentado, bastante equilibrado, com bons pareceres técnicos, muito tranquilos dos nossos servidores. Então, expresso que acompanho também o voto na íntegra do nosso relator. Por fim, gostaria de anunciar o extrato e decisão da diretoria executiva colegiada. Mas antes disso, ressalto que, durante a nossa reunião, 18 pessoas participaram online, algo inédito em termos de amplitude e transparência na questão das sessões regulatórias. Então, aproveitando o momento da Covid, essa diretoria teve sensibilidade de adotar ferramentas tecnológicas avançadas que perpetuarão na história da AGER, independente do momento que estivermos passando. Também dizendo que essa reunião está sendo gravada, como todas que aconteceram desde a retomada das reuniões públicas, liberado pelos decretos do governo, e depois será fixada na nossa página para que possa ser revisitada a qualquer momento, ouvir interpretações, falas, né, e bem deixar transparente qualquer decisão tomada. Por fim, anunciar o extrato da decisão da diretoria executiva colegiada. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos os relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da GER-MT, composta pelos senhores Luiz Alberto Nesco, presidente regulador da GER-MT, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria da GER-MT, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transporte e rodovias, Wilber Noril Oara, diretor regulador de energia e saneamento, proferiu a seguinte decisão. Por unanimidade, voto pela fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, referente ao contrato de concessão número 001-20-116 ASJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte e Turismo Limitada, no valor de R$ 4,10, considerando o arrendamento normatizado pela Resolução 04/2007 da GER-MT, que deveria ter sido aplicada conforme decisão judicial desde 7/5/2018, e que o cálculo e parecer técnico elaborado pela equipe técnica dessa agência considerou os valores referentes ao exercício 2018 e 2019. A GER estabelece ainda a vinculação da data para início da cobrança no término do estado da calamidade pública, declarado no decreto número 424, de 25 de março de 2020, prorrogado pelo decreto número 523, de 16/6/2020. É o extrato do voto, da votação, da decisão. E, nesse momento, eu passo para a chefe de gabinete para que faça a leitura da ata, para ver se há concordância para a posterior assinatura. Enquanto ela se prepara,
para entrar, gostaria de agradecer a presença também do Dr. Haroldo, nosso diretor de Administração Sistêmica, e eu não tinha saudado ainda a doutora Luara, nossa advogada-geral reguladora. Muito bem, estou saindo para aqui. Bom dia a todos. Vou fazer a leitura da ata. Ata da 70ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, realizada no dia 22 de junho de 2020. Ao 22º dia do mês de junho de 2020, com início às 9 horas, na sala de reuniões da AGER, situada na Avenida Carmelo de Campos, 329, Xangri-Lá, em Cuiabá, reuniram-se o presidente regulador da AGER, Sr. Luiz Alberto Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria, Sr. José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de transportes e rodovias, Sr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia e saneamento, Sr. Ilber Nori O'Hara, a chefe de gabinete, Mariana de Freitas Silva, a advogada-geral reguladora, Sra. Luara Santana Henri Martinelli, abaixo assinados. Por meio de videoconferência, participaram servidores Haroldo Juna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, Clarice Aparecida Zunta, Mariovino Pereira Rodrigues, Janice Alves, Débora Regina Inácio da Silva, Emerson Almeida de Souza, Caroline Fernanda Botelho, Priscila Marques, Josiane Leles Curvo Cungelmin e Adriana Neves, e os representantes da empresa União Transporte e Turismo Limitada, os senhores Cícero Nepomuceno, e da Associação Mato Grossense dos Trabalhadores Urbanos, MTU, o senhor Ricardo Caixeta Ribeiro, para a realização da 70ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada. O presidente da sessão, Sr. Luiz Alberto Nespolo, iniciou a sessão no uso das atribuições que lhe confere os artigos 3º e 9º da Lei Complementar número 429 de 2011, cumprimenta os presentes, verificando a existência do quórum necessário, declara aberto a 70ª Sessão Regulatória. Informa que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial no dia 10 de junho de 2020, página 26, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecidos na legislação. Em seguida, passou-se a pauta. 1. Processo de número 571927 de 2019 e 441574 de 2018. União Transporte e Turismo Limitado. Assunto: reajuste de tarifa no transporte urbano. Trata-se de requerimento de autorização tarifária proposto pela empresa concessionária União Transporte e Turismo Limitado, protocolizado em 28 de agosto de 2018. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria, Sr. José Rodrigues Rocha Júnior, e após cumprimentar todos os presentes, fez a leitura na íntegra do relatório apostado nas folhas 448 a 450 do processo 571927 de 2019. Após a leitura do relatório, o presidente da sessão abriu a palavra aos representantes no processo, dando a palavra primeiramente ao representante da empresa União Transporte e Turismo Limitada, Sr. Cícero Nepomuceno, que cumprimentou todos os presentes e passou a palavra ao Sr. Ricardo Caixeta, representante da Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos, MTU, que informou não possuir manifestações. Encerrados os debates, foi retornada a palavra ao relator, Sr. José Rodrigues Rocha Júnior, que proferiu seu voto, que está apostado na íntegra nas folhas 451 e 459. O diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, votou com o relator, parabenizando o relatório e voto, e ainda o trabalho realizado pelos servidores Janice Alves e Mariovino Rodrigues, pela análise econômica do processo. Encerrou sua fala informando que esta agência regulatória é a única no Brasil que não possui setor de estudos econômicos. Encerrada sua fala, o diretor de transportes e rodovias, foi passada a palavra ao diretor regulador de energia e saneamento, Ilber Nori O'Hara, que votou com o relator, e posteriormente ao presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, que também votou com o relator. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão: vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva da AGER, compostas pelos senhores Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador da AGER, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria da AGER, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, Ilber Nori O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, proferiu a seguinte decisão. Só vou fazer uma modificação aqui do que o diretor Paulo Henrique mandou no chat, que é a única
a palavra dele do voto. Só um momento. Que essa agência é a única, é só retirar no Brasil, que não possui setor de estudos econômicos. Só um momento. Pediu para incluir que a diretoria executiva colegiada está tomando providências para isso. Todavia, a diretoria executiva dessa agência está movendo articulações necessárias para recompor a coordenadoria reguladora de estudos econômicos. Ok. Retornando, proferiu a seguinte decisão. Por unanimidade, votam pela fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, referente ao contrato de concessão de número 001-2011-6 ASJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte e Turismo LTDA, no valor de R$ 4,10, considerando o arrendamento normatizado pela Resolução número 4 de 2007 da AGER, que deveria ter sido aplicada conforme decisão judicial desde 7 de 5 de 2018, e que o cálculo e parecer técnico elaborados pela equipe técnica dessa agência considerou os valores referentes aos exercícios de 2018 e 2019. A AGER estabelece ainda a vinculação da data para início da cobrança ao término do estado de calamidade pública declarado no Decreto 424, de 25 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto 523, de 16 de junho de 2020. O presidente Luiz Alberto Nespolo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Mariana de Freitas Silva, chefe de gabinete da presidência da AGER, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo presidente regulador, pelos diretores reguladores e pela advogada-geral reguladora. Se todo mundo de acordo, encerramos, imprimimos e assinamos, tá? Fique à vontade de mencionar, o doutor José coloca de acordo, e gostaria de abrir a palavra, se agora extra reunião, se o doutor Cícero ou o doutor Ricardo quiserem se manifestar sobre a experiência da reunião via meeting, se atendeu, se podemos melhorar em alguma coisa, fiquem à vontade de se posicionar, se você estivesse presencial, nos abriria para falar, tá? Pós-reunião, conversaríamos, né? Vamos combinar que seria essa parte, né? Que a gente bateria um papo informal, né? Sobre como foi a experiência e tal. Fiquem à vontade de se manifestar. Eu gostaria de parabenizar a agência pela brilhante trabalho e bastante interessante essa possibilidade de qualquer um poder acompanhar as reuniões, tá? E agradecer aí o empenho de todos na deliberação hora tomada, né? Trabalho bastante criterioso. Muito obrigado. Agradecemos as palavras, nos colocamos abertos como a AGER de recebê-lo a qualquer momento, tá? Seja via ofício ou via presencial, a AGER está de portas abertas para regular mesmo o mercado e atender todas as demandas. Doutor Cícero, se quisesse também tecer algumas palavras, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa sessão e parabenizar a todos pelo brilhante trabalho que foi feito na definição desse cálculo. Eu acompanhei, né, que a gente está sempre na agência fazendo a parte de representação da empresa, e sei que o empenho de todos aí, e quero agradecer e parabenizá-los.
Perfeito. Todas as pessoas que vão assinar a ata já deram de acordo, então agradeço a todos, desejo um bom dia e muita força frente à pandemia a todos. Certamente nós vamos vencer esse vírus invisível, né? Por ser invisível, ele é mais complexo. Se ele fosse visível, mesmo que fosse grande, a gente dava um jeito nele, né? Espero que todos tenham saúde, né? E consigam superar esse momento crítico da humanidade, mais do que propriamente do Brasil, de Cuiabá, né? É um momento crítico para a humanidade. Sucesso a todos e um bom dia de trabalho. Uma boa semana de trabalho a todos. Bom dia.